Bom, em meus desenhos eu uso apenas três pincéis, apenas esses três que está aqui. E eu vou falar para você detalhes sobre cada um deles e em quais situações eu uso no desenho. Vamos começar por esse, que é o menorzinho que tem aqui, é o número 2 da Ceramic da série 121. É um pincel bem fácil de encontrar. Note que as cerdas dele eu deixo bem pequena, olha só. Ela fica bem firme. Então quando eu passo um desenho, ele consegue fazer com que o grafite penetre bastante nos poros do papel. Então eu uso ele mais naquelas partes escuras e que são detalhes pequenos. Por exemplo, na íris do olho, por exemplo, eu passo esse, que é um pincelzinho menor. Aqui na linha da pálpebra, então é um pincel um pouquinho mais firme que eu uso para fazer os detalhes menores. Tem esse outro aqui também que eu uso bastante, que é a mesma marca, é da Ceramic também, da mesma série. A única diferença é que ele é um pouco mais largo, como você pode ver. Ele tem a mesma função desse outro, porém esse aqui, por ser um pouquinho mais largo, eu uso ele em regiões maiores do desenho. Por exemplo, se eu fosse fazer aqui essa parte da testa, eu usaria esse pincel. Se eu for desenhar um cabelo, por exemplo, eu uso bastante esse. Então são pincéis firmes também, se você observar, eu cortei bastante. Olha só o tamanho das cerdas que eu deixei, bem pequena. Então quanto mais pequena você corta, mais firme o pincel vai ficar e mais capacidade ele tem de conseguir impregnar o grafite, né? Ele fica mais duro, mais rígido, então quando você passa, o grafite vai penetrar mais no papel. Então além desses dois, eu uso esse também aqui da Sinoart. Mas qual a necessidade de usar um outro pincel? É que esse pincel eu deixo as cerdas um pouquinho maior. Eu cortei bem menos, olha só o tamanho que fica. Então ele fica um pouquinho mais macio. Ele não é tão rígido quanto os outros dois. Ele é um pouquinho mais maleável, vamos dizer assim. Mas por que eu uso esse pincel um pouco mais mole? Com a experiência fui observando que alguns detalhes no desenho não faria tanto sentido a gente usar um pincel muito rígido. Por exemplo, quando você vai fazer textura de pele, principalmente se for uma região clara, você quer apenas esfumaçar aquele lugar, né? Claro que sem desfazer os poros da pele e tudo mais. Você quer manter a textura que você fez, porém você quer dar um tom acinzentado naquela área de textura. Então você não precisa de um pincel rígido para isso. Você pode usar um pincel macio que dá um resultado muito melhor. Então por isso que eu compro esse pincel aqui da Sinoart, número 6 também, a mesma numeração desse outro, e corto bem menos as cerdas. É um pincel bem fácil de encontrar também, principalmente na internet, você encontra facilmente desses pincéis. Mas não significa que você precisa usar apenas essas numerações. Se você faz desenhos no tamanho A2, por exemplo, é bem legal que você tenha um pincel um pouquinho maior, número 10, número 12, para que você consiga fazer um trabalho um pouco mais rápido, né? Se tem um fundo escuro, por exemplo, e você vai fazer só com esse pincel, olha só, por ele não ser tão largo, ele ser muito pequeno, você vai demorar muito para preencher uma área grande. Então é importante você ter um pincel um pouquinho maior nessas situações. Beleza? Então espero que você tenha gostado dessas dicas. Deixa aqui nos comentários qual desses pincéis você usa, se já usou algum desses. Deixa aqui nos comentários que eu vou ler todos. E não esqueça de deixar o like no vídeo também, se inscrever no canal se você não for inscrito. E a gente se vê em um próximo vídeo. Grande abraço, fui!